Em 2021, o perfeito será visto em você. Amém. Eu sei que a Leila está orando ali, mas eu já vou partindo aqui. Esperando a pastora Eliana sentar, ela vem andando lentamente ao seu lugar, do lado do meu amigo Alexandre, né, seu Alexandre? Estou me contendo aqui, viu, amiga? Não sei se eu preservo o pacto que eu fiz com a minha mãe ou se eu quebro nessa noite. Ai, dona Claudete, será que você está assistindo? Estou doido para sair do acordo que a gente fez. A semana passada, ela se aproveitou de uma palavra de gerações e ela abusou um pouco do meu momento de pacificação. Mas eu não vou tratar com você na base da vingança, viu, minha irmã? Eu fui transformado, renovado. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos do 3 ao 6. Gênesis capítulo 3, versículos do 3 ao 6. Então pro Rafa, para os demais irmãos lá da multimídia, que depois vão preparar a palavra de hoje se chama a superioridade da vida corporativa no corpo de Cristo. A superioridade da vida corporativa no corpo de Cristo. Gênesis capítulo 3, versículos do 3 ao 6 diz assim: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Esse é o texto que vai nos nortear naquilo que nós desejamos compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite, uma noite tão especial, onde o Teu Santo Espírito já vem falando conosco ao longo dos dias, ao longo das horas, e a cada momento que nós nos reunimos, nós podemos perceber a vida que flui do Teu corpo. E nessa noite, de uma maneira especial, o Senhor vem nos trazer um entendimento a respeito do que é esse mistério revelado através da vida do Filho, que é a igreja, a eclésia, manifestada sobre a face da terra para ser o transporte da vida do Teu Filho. Pai amado, que o Senhor me dê graça e sabedoria para ser um canal preciso da Tua voz nessa noite. Leva cativo todo espírito ao Teu senhorio, que toda ansiedade, que toda angústia, que toda barreira, que todo preconceito, que toda dificuldade na comunicação, que tudo isso possa ser eliminado. Arranca os ruídos da comunicação, para que a Tua palavra possa ser vida em nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Se você puder dizer amém, dizer amém quando eu falar amém, isso sempre nos ajuda a ter uma interação, amém? Isso, obrigado, irmãos. Hoje vocês estão melhores que não conta para ninguém, mas vocês estão melhores que o pessoal da manhã. Os caras. Eu sempre brinco que pregar no culto da manhã é mais fácil. Hoje estava mais difícil. Eu estou vendo que vocês estão superando eles. Não conta para ninguém. E não conta para o apóstolo Hélio, porque senão ele vai achar que eu estou querendo promover competição, e não é verdade. Mas essa palavra é uma palavra onde nasce o humanismo, né? Humanismo é uma palavra muito utilizada nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos ouvindo muito falar a respeito de humanismo. O humanismo não é uma coisa atual. O humanismo não é um assunto recente. O humanismo, ele nasce na queda, porque o humanismo nada mais é do que colocar o homem como o centro do universo. E nesse texto nós precisamos lembrar do contexto onde ele foi escrito. Deus cria o homem, Deus
tira a mulher do homem para ser sua ajudadora, e diz a palavra de uma forma onde Deus se expressa em Gênesis, e Moisés relata isso, que Deus vinha todos os dias partilhar daquele momento da criação com Adão. Então ele vinha e conversava com Adão a respeito de uma orientação que ele havia dado a Adão, que era dar nome aos animais. Deus não vinha checar se Adão chamou o jacaré de jacaré, o coelho de coelho ou o elefante de elefante, mas ele vinha partilhar com Adão de uma obra corporativa. Ele veio convidar Adão para ser parte de um projeto corporativo e coletivo. Então ele deu a Adão, ao homem, a capacidade de dar destino, de posicionar. Então ele chegava e conversava com Adão, e eles falavam assim: cara, vamos fazer o macaco ficar só nas árvores, pulando? Vamos, então vamos pôr o tubarão embaixo d'água. E eles iam posicionando, dando destino à criação. E Deus partilhava de... Você imaginou o que era participar de um projeto desse com o próprio Deus? Você quer coisa mais incrível do que esse momento na história, onde Deus e o homem operavam em plena sintonia? Mas daí a serpente, a Bíblia diz que o mais astuto dos animais chega e sopra na orelha de Eva. Essa historinha de comer da árvore do conhecimento é papo furado. Se vocês comerem, vocês se tornarão igual a Deus, vocês podem fazer as mesmas coisas que Ele sozinho. Ali, Eva começa a aceitar a historinha do humanismo. A gente pode, hein, Adão? A gente pode ser feliz sem Deus. A gente não precisa dele para dar destino às coisas. Nós podemos ter vida distante de Deus. Essa foi a história que Satanás vendeu ao homem e o homem comprou. A possibilidade de ter vida distante de Deus. Pensar mais em você do que nessa vida coletiva. E aquele momento onde o homem aceita essa história, ele sai desse projeto coletivo para uma vida marcada pelo individualismo e pelo egoísmo. O homem passa a ser marcado pela mentira. A mentira não é um pensamento equivocado sobre determinado assunto. A mentira é uma natureza corrompida. Assim como a verdade não é um pensamento assertivo sobre algo, a verdade é uma natureza manifesta. Quem foi que disse: eu sou a verdade? Hein? Cristo. A natureza de Cristo habitando em nós nos faz enxergar o mundo através da verdade. É muito superior a um pensamento. Agora, a ausência da vida de Cristo e a natureza caída de Adão nos governando nos faz ter como a lente da qual vemos todas as coisas a mentira. O que é a mentira? É uma lente distorcida da realidade. E o homem passa a ter essa lente distorcida da realidade, só que ele continua com os atributos que ele havia recebido de Deus. Deus, ele não revoga o dom que ele deu. Os dons de Deus, o que Deus nos concede é irrevogável. Então Deus deu ao homem a capacidade de governo e de dar destino. Deus não revoga isso na queda. Amém, irmã Leila, irmã Camila? Amém? Eles não revogam isso na queda. E Adão continua dando nome às coisas, dando nome a coisas, a situações, e algumas expressões a qual Adão deu nome, nós continuamos utilizando até hoje, achando que são verdades, mas são distorcidas pela natureza caída da mentira. Uma das expressões que nós não entendemos é a expressão bondade, o atributo de ser bom. O que é ser bom para você? O que é algo bom para você? A partir dessa natureza da mentira que distorce a verdade, algo bom é algo que produz algum benefício para mim, porque eu passei a ver o mundo a partir de uma lente egoísta e não mais coletiva.
Então, ainda que isso gere prejuízo para todo mundo à minha volta, se faz bem para mim é bom. É aí que nasce a corrupção. Por que alguém se corrompe, prejudicando muitas pessoas? Por que o dinheiro que seria investido na saúde para beneficiar milhares de pessoas, às vezes vai para o bolso de um deputado? Porque ele acha que aquilo é bom para ele, ainda que prejudique todos os demais. Então, o sentido de bom é deturpado, e a gente começa a achar, fulano de tal é bom. Por que é bom? Porque ele é legal com você, porque ele fala o que te agrada, porque ele te cumprimenta do jeito que você gosta. Mas nós não temos uma lente, se nós não estamos em Cristo, capaz de avaliar o que é bom ou não, porque nós analisamos o que é bom a partir do nosso egoísmo. E Deus, quando se apresenta falando do que é bom, Ele fala algo extremamente oposto à nossa realidade do que é bom. Certa vez chegaram para Jesus e chamaram Ele de bom mestre, e Ele falou assim: não me chama de bom. Por quê? Porque bom para Deus é algo que completou um propósito, que cumpriu um propósito. Jesus sabia que Ele tinha vindo ao mundo para poder reconciliar o homem com Deus. Ele precisava passar pela cruz. Quando chamam Ele de bom mestre, Ele ainda não tinha completado a sua missão. Então Ele fala assim: eu não posso ser chamado de bom. Quando Deus cria todas as coisas, Ele concluía uma etapa e falava assim: viu Deus que era bom. Por quê? Porque concluiu. Bom não é o que traz benefício para você, bom é o que cumpre um propósito em Deus. Agora, se nós começamos a entender que o humanismo é essa corrupção da verdade, porque o humanismo é a ênfase no homem como centro do universo, que o humanismo é a corrupção da vontade de Deus, porque o humanismo se opõe radicalmente a um projeto coletivo de Deus, começa a ficar um pouco simples de se entender que o humanismo é um caminho de morte, sim ou não? Quantos entendem que o humanismo é algo oposto à vontade de Deus para as nossas vidas? Agora, se isso vai ficando claro, então qual é o perigo do humanismo? É quando ele vem mesclado no cristianismo. Mas será que isso é possível? Eu também achei que não fosse possível. Mas hoje existe, a Wikipédia nos dá a definição do humanismo, como que é? Deixa eu achar aqui. Humanismo cristão, a corrente em que a liberdade e o individualismo humano, preste atenção, a liberdade e o individualismo humano são partes intrínsecas e compatíveis com as práticas cristãs. É a união filosófica do princípio cristão com o princípio humanista. Hoje já se fala de humanismo cristão. Irmãos, isso é completamente um absurdo, é completamente oposto à realidade do Evangelho. Este humanismo que começa a ser inserido de uma forma sutil dentro do cristianismo, é o que faz uma graça frágil, uma graça abusiva, é que leva o homem a fazer de Deus um agente que trabalha a seu favor. Aquelas orações absurdas de colocar Deus na parede e falar assim: ou você faz ou você me mata. Alguém já viu crente orando assim? Eu já vi, liga a televisão que você vê. Deus, ou você faz isso ou você me mata. Você imaginou um filho chegar para você e falar assim: o negócio é o seguinte, pai, você me prometeu isso agora, ou você... Imagina o Arthur chegando para você: mãe, o negócio é o seguinte, meu aniversário desse ano, ou uma bicicleta ou você me arranca a vida. Você, moleque, vai se catar. A gente fala assim com Deus, porque a gente acha que Deus criou todas as coisas do universo, e o centro de tudo isso sou eu. Tudo gira para me atender. Tudo que acontece na igreja tem que me beneficiar. E a gente começa a tratar o Evangelho a partir de uma ótica da antiga aliança, onde o homem ainda não
desfrutava da natureza de Cristo, aonde a presença de Deus, ela vinha de forma superficial sobre o homem, aonde as pessoas se reuniam em tribos, que é exatamente a mesma realidade das denominações religiosas hoje, verdadeiras tribos por grupo de afinidade. Eu me identifico com aquele lá, eu me identifico com aquele outro, então é um perfil mais jovem, um perfil mais... A beleza da igreja é a sua heterogeneidade, é a diferença, é a diferença de cultura, é a diferença econômica, é a diferença de idade, e todos juntos, sendo um em Cristo. Amém? A igreja não é essa colcha de retalho para atender o interesse das pessoas. E nós compreendemos, e nós temos falado, e eu creio que a maioria de vocês que está aqui, que nos acompanha pela internet, já sabe que a igreja não é um edifício. Já entendeu que as atividades eclesiásticas que praticamos aqui dentro também não são a igreja. A igreja é o conjunto de pessoas renascidas, justificadas, santificadas pela obra do Espírito Santo e o sacrifício vivo de Cristo. Amém? Só que tem algo interessante nisso, porque a igreja tem na sua natureza um substantivo coletivo. A palavra igreja é a eclésia, é a comunhão dos santos, é a assembleia, é a reunião daqueles que nasceram de novo. Repita comigo: igreja é um substantivo coletivo. O que isso quer dizer, pastor? Vamos pegar outros substantivos coletivos que você conhece. O que é um cardume? Pastor Eliana sabe o que é cardume. Cardume é o agrupamento de peixes. Um peixe sozinho pode levantar do meio e falar assim: eu sou um cardume. Não, porque cardume só é cardume no coletivo, seria uma coisa insana. Enxame, o que é um enxame? É o coletivo do quê? Vamos lá. Uma abelha pode se levantar do meio do negócio seguinte: eu sou o enxame. Que arrogância, que pretensão, uma abelha sozinha querer ser enxame. E o nosso corpo, o que é o corpo humano? É a reunião de muitos membros, órgãos. A orelha poderia um dia se levantar contra o restante do corpo e falar assim: eu sou corpo. Eu acho que o corpo inteiro se voltaria para a orelha e falaria assim: você está viajando. Sabe qual a tua função fora do corpo? Zero. Você não serve para nada se você não for parte integrante de um coletivo superior à tua individualidade e que te dá sentido à vida. Você está entendendo? Igreja é uma palavra que na sua natureza é um substantivo coletivo. O que isso quer dizer? A frase eu sou igreja já é uma deturpação do humanismo infiltrado na igreja. Eu não posso ser igreja sozinho. Você não pode dizer eu sou igreja. O máximo que você poderia falar, corrigindo essa frase, é eu sou parte da igreja. Agora, eu sou igreja, eu só sou igreja quando eu vivo em corpo. Então essa ideia que nos venderam, não, igreja não é um prédio, beleza, verdade. Igreja não são práticas eclesiásticas dentro de um ambiente, verdade. A igreja é um organismo vivo, verdade. Mas a igreja é um substantivo coletivo. Tudo isso que a gente falou não te dá direito a achar que você pode viver sozinho sendo igreja. Você só é igreja no coletivo. Você só é igreja quando você é parte integrante desse projeto coletivo de Deus, que foi derrubado na queda e restaurado em Cristo no último Adão. Se o primeiro Adão disse assim: não quero participar de uma obra coletiva, eu quero fazer tudo sozinho, e deu origem ao humanismo, o último Adão falou assim: eu não faço nada se eu não ouvir meu pai disser, se eu não ouvir meu pai falar.
Eu vim para manifestar a vontade do Pai. Eu vim reconciliar o homem com o Pai. E através da minha morte, levar na cruz o pecado de uma multidão, para que me torne assim o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus, antes da cruz, ele era o unigênito, o único filho. Mas a visão coletiva faz com que ele entregue a sua vida para falar: não, eu não quero esse ambiente sozinho. Sabe aquela história? Quem aqui já conviveu com um cara que é filho único? O cara nasceu numa casa, o pai e a mãe tiveram um filho. Daí você fala assim: meu, você não gostaria de ter um irmão? Não, quero sozinho aqui, não quero dividir nada com ninguém. Tem filho único que eu já vi dizer isso. Nem todos, viu, Felipe? Mas eu já vi filho único que pensa assim: ah não, mãe, não quero que você tenha mais filho, porque eu quero tudo, só a atenção exclusiva. Jesus era a atenção exclusiva do Pai, mas ele tinha a mente, o coração, a natureza, porque ele era um com Deus, então ele tinha uma natureza coletiva. Ele falou assim: não, importa que eu vá, envia-me a mim, porque se eu for, não vou ser mais só eu e o Senhor, vamos ser uma multidão de filhos. Nós vamos nos mover não mais como um só, mas é um corpo formado de muitos membros, um cabeça e todos os membros, integrantes desse mesmo corpo chamado igreja. Esse substantivo coletivo. E a palavra diz em Atos capítulo 2 versículo 46, que os crentes perseveravam unânimes na comunhão, na oração, na palavra, no partir do pão e todas as ações que requeriam ali a vida em corpo. E às vezes a gente acha que essa realidade dos irmãos é a mesma que nós vivemos hoje em dia. Mas muitos de nós chegamos às reuniões não para participar da comunhão, mas para atender às nossas expectativas pessoais, porque a gente ainda não entendeu que a igreja é uma reunião coletiva. E é por isso que a gente sempre frisa que o sonho de Deus não é uma denominação. Nós buscamos viver o desenho de Deus para a sua igreja, caminhando em obediência aos seus comandos e à sua voz. E em Efésios 2, 21 e 22, a palavra diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu e você não podemos ser edificados de forma individual, que essa é uma edificação coletiva. Sabe o que isso quer dizer? Que toda pessoa individualista e egoísta, ela é imatura, porque maturidade só se alcança em corpo. Eu vou repetir isso para você. Você já conviveu com pessoas que estão há anos frequentando a igreja e continuam sendo imaturas e não amadurecem espiritualmente? Isso é expressão do egoísmo e da individualidade que carregam, porque nós somos amadurecidos juntamente, diz a palavra. Então, quando eu sei discernir o corpo e viver uma vida coletiva, eu amadureço. Eu não vivo mais a partir das minhas mazelas, dos meus problemas, dos meus preconceitos, mas eu entendo que tem uma realidade coletiva que é superior à minha realidade individual. Como assim? Abra a tua Bíblia em Hebreus e eu quero que você preste atenção nesse texto. Eu acredito que esse é o texto-chave da palavra dessa noite. E o que eu estou te dando nessa noite não é uma chave, não é 10 passos para a vitória, não é 3 passos para a conquista. O que eu estou te dando hoje é clareza no entendimento do que é ser igreja. Se você entender isso, nunca mais a tua realidade de corpo vai ser a mesma. Amém? Hebreus capítulo 8, versículo 6. Eu quero
profetizar que cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra agora, aqueles que vão ouvir pela internet ou aqueles que vão ouvir depois, cada um que está nesse ambiente, nunca mais vai olhar a igreja a partir de uma ótica individualista. Nós não podemos ser frequentadores de reunião, nós temos que ser transformados na nossa natureza, e isso vai gerar em nós uma visão coletiva. Hebreus capítulo 8, versículo 6, eu não sei qual versão que colocaram aqui, eu gosto da versão King James, ela é a mais precisa, e ela diz o seguinte: mas agora, ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. E eu poderia seguir nesse texto, mas até aqui já é suficiente porque eu quero te explicar. O escritor de Hebreus está nos falando algo poderoso. E às vezes a gente lê texto das escrituras e fala assim, mas caramba, o que tem de poderoso nisso? Sabe o que ele está falando? Que o antigo pacto, que a realidade bíblica antes de Jesus, era uma realidade que acontecia através de promessas ao indivíduo, de realidades pessoais, de experiências pontuais, de um mediador inferior, porque a lei era o mediador da antiga aliança. Mas quando Jesus vem ao mundo, experimenta através da cruz a morte e a ressurreição, ele inaugura uma nova temporada na história. Repita comigo, uma nova temporada. Essa nova temporada se dá o nome de novo pacto. É um novo acordo na relação entre Deus e os homens. Então até a cruz Deus se relacionava com os homens de uma maneira. A partir da cruz ele passa a se relacionar com os homens de uma nova maneira. Agora olha que interessante, o escritor de Hebreus está falando, essa nova maneira é muito superior à antiga, porque ela é feita com promessas superiores, porque ela é feita através de um mediador superior. O próprio Deus que se fez homem foi o mediador dessa nova aliança, desse novo pacto, desse novo acordo. Então ele tem promessas superiores, um mediador superior e uma vida superior, porque não se trata mais da sua vida melhorada, você recebe uma nova natureza que te restaura, que te reconcilia a essa participação em um projeto coletivo. Sabe aquilo que Adão perdeu quando caiu na conversa da serpente? Em Cristo, isso nos é devolvido. Volta a participar desse projeto comigo. Agora nós vamos trabalhar juntos, eu e você. O novo pacto é Deus te convidando a falar com Ele todos os dias e fazer uma obra conjunta. Não é mais só você sozinho. Eu não sei se isso não mexe com você, mas isso mexe comigo, sabe por quê? Porque se é feito em promessas superiores, se é feito através de um mediador superior, se é feito através de uma vida superior, e essa vida é uma vida coletiva, e ela é superior, o que isso quer dizer? Que toda a tua realidade pessoal, preste atenção, toda a tua realidade pessoal e individual é inferior à realidade que você vai herdar nessa vida coletiva. Tudo que você está vivendo na tua individualidade é menor do que o que Deus tem para você nessa vida coletiva. Pode ser que você ainda não esteja entendendo o que eu estou te falando, e eu vou te explicar isso. Essa semana, por exemplo, o apóstolo Eli mandou uma mensagem no WhatsApp dos ministros. A revista Exame publicou uma matéria que o Brasil deve ganhar 100 mil novos milionários até 2025. Até 2025 nós teremos mais 100 mil novos milionários. O apóstolo Eli já fez a conta de quantos milionários dá por dia. Até 2025, quantos milionários vão ser gerados? E daí às vezes a gente está ouvindo isso e você está assim no seu canto. Falar de milionários está tão distante da minha vida. Estou com a conta de luz atrasada, com 2 contas de água vencendo, não consigo comprar o gás que subiu, vou falar de ser milionário? Ô seu Zé Mané, o que eu estou te explicando nessa noite é que toda a realidade sua pessoal é menor do que uma palavra que sai aqui de ordem coletiva.
Se você entender que você recebeu uma vida coletiva superior à tua vida individual, as promessas dessa vida coletiva, elas sobrepõem a tua realidade pessoal. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque nós começamos a entender que todos os problemas pessoais que nós enfrentamos não se tratam de nós, Vanessa. Nós perdemos a individualidade na cruz. Nós nos tornamos uma vida coletiva por natureza. Eu não sou igreja, nós somos igreja juntos. A minha vida não tem mais nada que diga respeito somente a mim. E o que tem isso? O que tem isso? Isso muda tudo. Você consegue entender que a tua dor pode produzir vida, porque a maneira como você reage aos teus problemas não diz respeito a você, mas ao corpo do qual você está inserido. Eu não tenho mais direito de paralisar a minha vida naqueles meus achismos, problemas, e ficar mal-humorado com as minhas dificuldades, sem que eu observe quem está do meu lado, porque os meus problemas já não são mais meus. Eles chegam à minha vida para que através de mim se torne um testemunho perfeito ao corpo onde eu estou inserido. Essa semana aconteceu algumas coisas muito interessantes. Eu tive uma grande lição no dia do aniversário do apóstolo Hélio com a palavra do Caio na oferta. Porque quando ele veio compartilhar comigo, ele veio falar assim: pai, eu decidi que eu devo ministrar essa palavra que a minha mãe havia me pedido, e eu quero expor o que aconteceu comigo, que ele tinha sido reprovado numa prova naquele dia. E eu falei para ele assim, ele me mostrou a construção do que ele iria falar. Eu falei: meu, tá excelente o que você quer falar, o fundamento está correto, está tudo legal. E vou te falar, que privilégio para um pai poder estar vendo o filho construindo uma mensagem. É de emocionar, Eliana. E quando eu vi no final ele falando que iria expor o que aconteceu com ele, eu falei: será que você precisa se expor, filho? E na hora o Espírito Santo falou assim para mim. E na hora o Espírito Santo falou assim para mim: quantas vezes você terminou uma palavra e a sua mãe chegou preocupada e falou: filho, você se expõe demais. E eu falava para minha mãe: mãe, eu só exponho porque a minha vida não se trata mais de mim mesmo. E quando eu quis falar isso para ele, o Espírito Santo me corrigiu e falou: não, ele está nascendo debaixo da mesma natureza. A primeira mensagem dele, ele está expondo uma derrota. Sabe por quê? Porque os nossos sucessos e os nossos fracassos não dizem respeito a nós, mas a nossa reação a eles produz algo no corpo da onde nós estamos inseridos numa vida coletiva. É muito egoísmo e muita pretensão achar que os nossos problemas, depois que nos tornamos eclésia, que os nossos problemas se tratam de nós, ou que os nossos sucessos se tratam de nós. Nós não temos mais uma vida separada do corpo, a nossa vida é a vida do corpo. E sabe o que isso me fez entender? Que no momento que eu passei extremamente delicado essa semana, eu comecei a sentir no meu físico algo que eu nunca havia sentido. E eu fiquei relutando em falar. Eu não contei para a Leila, eu não contei para os meus filhos, eu não pedi oração, porque eu senti um misto de medo, de negação, de expressar que o que eu estava tendo era uma crise de ansiedade. O meu coração disparou e ele não voltava mais ao normal. Por 2 noites eu não consegui dormir, e eu não falava o que eu estava sentindo. E a Leila falou assim: amor, você quer um chazinho? Eu falei: manda um chazinho para ver. Mas não tinha chazinho que voltasse. E eu não queria falar. Eu fui na casa
do apóstolo Hélio no dia do aniversário dele para a gente almoçar junto. Daí eu estava num canto quieto, tentando controlar aquilo que eu não sabia o que era. Uma sensação horrível, uma sensação de morte, de angústia. E daí minha sogra me chegou e falou assim: Kiko, você está bravo? E quando ela falou, você está bravo, foi a primeira vez que eu respondi, simplesmente porque eu não queria que ela achasse que eu estava bravo. E eu falei, não estou bravo, eu acho que eu estou tendo uma crise de ansiedade. E ela ficou assustada. Minha sogra é um amor de pessoa, e ela falou assim: eu vou orar por você. Eu falei, amém. E eu desbaratinei, entrei no carro e vim embora. E eu pensei comigo, eu não vou falar disso para ninguém, eu vou vencer isso sozinho, como eu sempre fiz. Só que quando chegou o aljava de manhã, daí teve o culto à noite, e aconteceu essa situação do Caio, que já foi uma machadada em mim. E daí quando chegou no aljava de manhã, eu peguei o microfone para começar a pregar. O Senhor falou assim: não comece a pregar sem expor o que você está sentindo. Eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo contar isso nem para o apóstolo Hélio, nem para a Leila. Eu vou chegar e vou expor isso em público? Eu falei, vai, porque não se trata de você. Irmãos, quando eu terminei de falar o que eu estava sentindo, e eu falei assim: se tiver alguém sentindo algo semelhante a isso entre os pastores, venham aqui que nós vamos orar. Aqui virou uma multidão de pastores. Sabe, às vezes a gente se prende no nosso egoísmo e achar que só a gente sofre. As nossas dores não dizem respeito a nós. Você faz parte de um corpo. E no momento em que eu vi aqueles homens e aquelas mulheres vindo à frente chorando, muito deles expressando a mesma angústia e aflição que eu estava sentindo, o Senhor me falou assim: você está entendendo que é uma vida coletiva? Não se trata de você. Eu estou te permitindo experimentar algo, e um monte de pessoas não tem conseguido expressar o que estão sentindo, porque às vezes se sentem até culpadas por estarem sentindo isso. Como que eu posso, como homem de Deus e mulher de Deus, estar tendo uma crise de ansiedade? Hoje eu preguei de manhã e falei sobre isso. Uma irmã veio até mim no final do culto e falou assim: eu queria te agradecer por essa palavra. Como eu me martirizei durante anos na minha vida por sofrer essa angústia e falar assim: caramba, eu não tenho fé? Cadê Deus na minha vida? E questionava muitas coisas. E foi libertador te ouvir falar. Quando eu vi aqueles pastores todos ali, eu já estava certo de que eu tinha que ter exposto mesmo. Mas depois nós fomos para Guarulhos, e eu ministrei à tarde na igreja de Guarulhos e voltei a mencionar, porque é assim, se é para falar, então vou falar toda hora também. Daí falei lá em Guarulhos. Quando acabou, o pastor da igreja de Guarulhos veio falar para mim assim, pegou um microfone para encerrar a conferência e falou assim: irmãos, eu quero agradecer a vida do apóstolo Cristiano, porque eu tenho vivido um momento de angústia tão terrível. Faz alguns dias que eu descobri que a minha mãe está com câncer, e eu não havia falado para ninguém, porque a gente como pastor se esconde atrás de um escudo, que parece que nós somos super-heróis. Mas quando eu vi ele expondo a sua fragilidade, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não tenho conseguido dormir, eu estou angustiado, tenho uma sensação de medo. Irmãos, e eu comecei a ver que algo foi liberado no ambiente para que a gente pudesse expor a nossa fragilidade e entender que quando nós somos fracos, então nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando as nossas fragilidades no corpo são expostas. A gente não tenta se fantasiar de super-homem da fé. Exatamente, nós não estamos mais sozinhos. Nós somos uma família, pertencentes uns aos outros. E todos os problemas que você enfrenta não se tratam de você. Para de olhar para a tua vida por uma ótica distorcida da verdade e achar que só você está sofrendo. Isso é muito egoísmo. Entenda que a maneira que você reage e como você reage às tuas aflições
você está construindo algo no corpo de Cristo. Entenda que o teu sofrimento pode dar frutos. E daí, teve até uma palavra que eu ministrei recentemente, o propósito do sofrimento. Quando você dá propósito ao sofrimento, quando a maneira que eu reajo às minhas dificuldades fortalece os meus irmãos. Se a minha realidade coletiva é superior à minha realidade individual, todos os assuntos da minha vida têm que ser enxergados a partir dessa perspectiva. Amém? Todos os assuntos da minha vida têm que ser enxergados a partir de uma perspectiva que a minha vida coletiva é superior à minha vida individual. E eu falava nessa manhã do aspecto da economia, finanças. Finanças não se trata, o seu salário não se trata de você. O dinheiro que chega à tua mão não é simplesmente para pagar as tuas contas. Se as tuas dificuldades não se tratam só de você, os teus sucessos também não se tratam de você. Se o dinheiro que chega na sua mão em abundância, você só tem capacidade de pensar em você mesmo e não olha à sua volta, tem alguma coisa errada com teu entendimento de igreja. Porque Deus dá semente a quem semeia, não para quem acumula. E também a tua dificuldade não diz respeito só a você. Numa mente adâmica, egoísta, humanista, o dinheiro ele tem sentido pelo dinheiro. É dinheiro pelo dinheiro. Hoje eu falava, por exemplo, que eu fui ministrar em Barra Mansa, tinha levado 2 irmãos comigo e começamos a entrar no assunto de investimentos. Eu já tinha feito um MBA em gestão empresarial e fiz uma especialização em investimentos na Bolsa de Valores, e eu tinha estudado já bastante a respeito de análise fundamentalista e o que é day trade. Para quem não sabe, análise fundamentalista é quando você analisa uma ação na perspectiva dos seus fundamentos, dos fundamentos da empresa. Então você analisa DRE, fluxo de caixa, vê possibilidades de crescimento dessa empresa, e daí você fala assim, essa empresa é uma boa empresa para se investir, e você investe a médio e longo prazo. Numa Petrobras, por exemplo, você põe um investimento ali, e as ações crescem, você tem uma valorização do capital investido, não tem nada de errado nisso. Agora o day trade, você fazer day trade é a mesma coisa de que você entrar num cassino em Las Vegas e apostar, porque ele não tem uma análise fundamentalista, ele se baseia nas possibilidades de um ativo subir e descer ao longo do dia. É uma coisa de louco. Você fica na frente do computador vendo aqueles gráficos, vende, compra, arriscando. Isso se chama especulação econômica. E eu conheço um monte de gente, de cristão, que fala assim, eu quero fazer day trade para dar um gás aí nas minhas finanças. Você está jogando, você está apostando, você está querendo dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro vem na nossa mão para que a gente dê destino a ele, para que ele produza algo, para que a gente gere emprego, para que a gente empreenda, para que outras pessoas sejam abençoadas. Não é para você ficar apostando na tela do computador. Day trade é isso. É o dinheiro pelo dinheiro. Mas eu ganho dinheiro fazendo isso. Beleza. Dentro de uma mente dominada por mamon, o que você está fazendo está excelente. Agora, quando eu entendo que eu faço parte de uma vida coletiva, não é mais dinheiro pelo dinheiro, é dinheiro com um propósito. Como eu dou destino ao que vem à minha mão? Como eu posso multiplicar? Quando nós compreendemos a superioridade dessa vida coletiva, nós entendemos que a nossa família da fé transmite um legado superior à nossa família natural. E eu acho que isso dá um senso de justiça de Deus com a gente. Você imagina um dia como esse, onde se comemora o Dia dos Pais. Camila está aqui, perdeu o pai com quantos anos? 13 anos de idade. Daí todo mundo pensando em almoço do Dia dos Pais, e a Camila marcada na história porque perdeu o pai com 13 anos de idade. Isso é a realidade individual dela.
Mas um dia ela foi inserida numa vida coletiva. Ela se tornou parte integrante de um corpo, aonde as realidades desse lugar são superiores à realidade individual dela. Sabe o que isso quer dizer? A Camila não é mais alguém que vive na lamentação da menina que um dia com 13 anos perdeu seu pai. Porque hoje ela vive numa casa paterna. Porque hoje ela entende que ela tem uma família com muitos irmãos, que ela tem um destino profético e que ela não pode paralisar a vida dela nos problemas que ela teve. Sabe o que isso quer dizer? Que as minhas crises, que as minhas dificuldades, elas não podem ser justificativas para eu falar assim: eu não vou ministrar, não estou me sentindo bem. Não, eu não tenho mais direito à minha vida. Porque quando eu não estou me sentindo bem e venço a mim mesmo para falar com vocês, eu estou gerando fruto na vida dos meus irmãos, que muitas vezes estão pensando em parar e falam assim: não, aquele cara conseguiu, o apóstolo Cristiano no meio das dores avançou, eu vou avançar também. É disso que se trata a vida em corpo. Nós avançamos juntos, nós nos movemos juntos, nós redefinimos a palavra propósito. O propósito não tem a ver com algo pessoal, o propósito tem a ver com algo coletivo. Eu não tenho um propósito individual, eu tenho um propósito como parte integrante do corpo. Eu não tenho o meu propósito, mas como igreja eu quero ver uma faculdade nascer, um hospital acontecer, o Efatá expandir, a escola de profetas, da qual eu não faço parte, mas não faço parte na minha individualidade. Sabe, eu me lembro, um dia eu estava chegando no escritório que eu trabalhava, e a gente tinha contratado uma pessoa para a recepção, uma secretária, e eu cheguei junto com ela, e na frente do escritório, às vezes pelo causa do vento, por causa da manhã, acumulava muita sujeira. Então assim, tinha papel de sorvete, pedaço de jornal, um monte de coisa assim, bem na frente da porta de entrada. Daí a menina recém-contratada entrou, pisou em cima de toda aquela sujeira e foi e sentou na mesa dela. Daí eu fui, peguei, dono da empresa, eu recolhi toda a sujeira do chão e coloquei no lixo. No dia seguinte, uma terça-feira, eu cheguei na empresa de novo, no mesmo horário que ela, e da mesma maneira tinha lixo ali no chão. A menina pulou por cima do lixo, entrou e sentou no lugar dela. Eu falei assim: você não pode me ajudar a pegar o lixo? Eu fui contratada para ser recepcionista e não faxineira. Eu falei: você está no período de experiência ainda, né? Pode se dirigir ao RH, por favor. Nós não precisamos de alguém que faça somente o que foi pedido para fazer. Isso se chama mediocridade. A Bíblia fala que quando nós fazemos somente aquilo que foi nos pedido a fazer, nós somos os mais infelizes dos homens. Sabe? Quando o Senhor nos chama para algo, não é para que você se detenha aquilo e esqueça quem está à tua volta. Ah, eu sou pastora. Daí você vê o departamento infantil, você não pode ajudar. Você vê a escola de profetas, você não pode. Você vê o corpo se movendo e você não pode ajudar. Ah não, eu sou baterista. Não, você é parte de um corpo e você ajuda esse corpo na medida que há necessidade no corpo. Mateus 22, do 36 ao 39 diz assim: mestre, quem faz essa perguntinha capciosa a Jesus são os fariseus, os doutores da lei. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eles queriam pegar Jesus, né? Porque existia uma cultura no judaísmo onde todas as leis tinham o mesmo grau de importância. Então quando eles soltam essa pergunta, eles falam assim: se ele falar qualquer um, ele vai se dar mal. E daí eles perguntam: qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém?
Creio que nós todos que estamos aqui amamos ao Senhor, mas Jesus não para aqui. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que Jesus está falando? O seu amor a Deus só é verdadeiro quando você sabe amar o próximo. Só existe amor a Deus dentro de uma consciência coletiva que se perdeu em Adão e se resgatou em Cristo. A minha vida só tem sentido quando os meus sucessos e fracassos, quando os meus erros e os meus acertos estão sempre produzindo algo no corpo de Cristo de forma coletiva. Sabe, se você frequenta a igreja, você que está aqui ou você que está me assistindo, só em busca de sua satisfação pessoal, você não entendeu o que é igreja. Você está vivendo uma mescla de humanismo com cristianismo, mas não existe. Isso é impossível na sua essência, porque a natureza do cristianismo se dá através da cruz, que é a ruptura com o eu. O cristianismo se opõe diretamente ao egoísmo e ao individualismo. E eu quero concluir lendo só um texto aqui. Na verdade, não lendo um texto, mas ilustrando a realidade de dois tipos de igreja que se apresenta ali no livro de Esther. Esther e Vasti. Vasti era uma rainha que representa uma realidade egoísta, individualista, escrava das suas vaidades. Ela usava roupa de rainha, ela tinha coroa de rainha, ela tinha perfume de rainha, mas tinha uma atitude miserável de mendigo. Ela não conseguia entender que a vida de um reino não gira em torno da rainha, gira em torno de um rei. E ela achava que todo o reino tinha que funcionar em volta dela. Tinha coroa de rainha, tinha cheiro de rainha, tinha roupa de rainha, mas mentalidade de mendigo. Agora tinha uma outra jovenzinha, Esther, uma órfã judia, com marcas da escravidão. Pode ser como eu e você, com histórias que nos marcaram, com problemas e aflições, criada pelo tio, numa realidade simples de dificuldade, mas com uma mente de nobreza, de viver por um propósito coletivo. Ela é enviada por Mardoqueu, com a possibilidade de se transformar na salvação dos judeus. Ela vivia e se movia dentro do reino, pensando num povo, não em si mesmo. E aqui nós vemos a realidade de duas igrejas. Uma igreja que alcança a nobreza pela mente coletiva, e uma igreja que perde o governo por causa do individualismo e do egoísmo. Que tipo de igreja você deseja ser? Você deseja alcançar a nobreza se despindo dos seus interesses pessoais e abraçando essa realidade coletiva do qual o nome eclésia já explica todas as coisas? Ou você continua buscando fazer da igreja o lugar das tuas realizações, o brilho da tua coroa, a roupa que te faz chamar a atenção, a sua satisfação pessoal, a oração que resolve os teus problemas, o pastor que atende a hora que você liga, a massagem na sua alma? Eu quero te convidar nesse dia para ser essa igreja que ama a Deus na proporção que ama o seu próximo. E o amor ao próximo se manifesta em nós passarmos por cima dos nossos problemas, dos nossos desafios pessoais, hein, Raquel? E avançar em meio à dor. Isso é ser igreja. Quando eu me preocupo com o meu comportamento, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Quando eu sei que algo não é pecado, mas se o meu irmão pensa que aquilo é pecado, eu deixo de fazer em amor a ele, porque para mim, amar a Deus e agradar a Deus tem a mesma dimensão de amar o meu irmão.
porque eu entendi que a palavra eclésia é um substantivo coletivo, e eu não posso ser igreja sozinho, se eu não estiver inserido dentro da realidade do corpo. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a se arrepender de todo egoísmo, de toda visão pessoal e individualista, de todas as vezes que você se lamenta, reclama da vida e pensa só nos seus problemas. Esquece que do teu lado tem pessoas também passando por problemas. E que às vezes a maneira que você reage aos seus problemas pode ser cura para quem está do teu lado. Que a nossa vida, ela tem um impacto coletivo, porque nós fomos transportados de um ambiente ao outro, através da vida de Cristo. Eu quero orar por você nessa noite, para que essa dimensão de entendimento venha sobre você, alcance tua mente, alcance tua vida, alcance tuas finanças, te ajude a superar os teus desafios pessoais, e quando você se levantar na segunda-feira e se deparar com um problema, você pense assim: a vida no corpo a qual eu estou inserido é muito superior a um problema pessoal. As promessas de Deus para o corpo do qual eu faço parte são muito superiores às minhas realidades pessoais. Feche teus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite. Nós te agradecemos por essa noite profética, por esse ambiente de cura, de transformação, de libertação, porque nós somos livres à medida que rompemos com o nosso egoísmo, com o individualismo, e que nós queremos declarar um basta a todo pensamento humanista infiltrado dentro da igreja. Nós queremos declarar, Pai amado, a nossa total dependência do Senhor. E eu quero pedir, Pai amado, que nessa noite essa palavra seja como um bálsamo sobre a vida dos meus irmãos. Aqueles que têm carregado fados que são maiores do que podem carregar, que possam tomar do Senhor, porque o teu fado é leve e suave. Que possam, Pai amado, abrir os seus olhos para o entendimento dessa vida em corpo. Assim como um dia o Senhor abriu os olhos do apóstolo Paulo, que caminhava bem intencionado, mas na sua boa intenção matava os seus irmãos. Mas um dia ele teve um encontro real contigo, e ele pôde dizer que quando ele era menino, agia como menino, pensava como menino, mas quando ele alcançou a maturidade, ele deixou as coisas de menino, porque maturidade só se alcança em corpo, maturidade só se alcança numa vida coletiva. Pai amado, que nessa noite, de uma maneira surpreendente, sobrenatural, o Senhor possa nos conduzir a um caminho de amadurecimento. Nos liberta dos nossos egoísmos, nos liberta das nossas vaidades, nos liberta de nós mesmos, Pai, e que nós possamos ter essa consciência coletiva chamada igreja, a mente de Cristo, e através do qual ela possa governar sobre todas as coisas. Eu declaro que a paz que excede o entendimento guarde os teus pensamentos. Eu declaro que as tuas vitórias vão reverberar no corpo de Cristo. Eu declaro que as tuas dificuldades não são suficientes para te paralisar, e que você seguirá avançando em meio à dor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém, aplauda o Senhor. Em 2021, o perfeito será visto em você.